Começa pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa anterior, você viu mais um pouco sobre a história dos judeus e a luta para preservar a sua identidade ao longo dos séculos. Ali chegamos até ao tempo de Adriano, que os expulsa de sua terra natal, criando um novo território chamado Palestina. Isso foi de 132 a 135 de nossa era, e mais uma vez na história, os judeus são obrigados a deixar a sua terra para viverem errantes pelo mundo. Na verdade, os judeus nunca deixaram 100% de habitar as terras bíblicas. Sempre houve comunidades coesas de judeus que se firmaram sobretudo ao redor do Mar da Galileia. Cidades como Tiberíades, Séforis, Isfat e Cafarnaum ergueram prósperas comunidades judaicas. Naquela época, estamos falando do terceiro século de nossa era, a força de Roma estava temporariamente enfraquecida devido ao conflito com a Pérsia e Palmira, que só seria solucionado 2 séculos mais tarde. Esse, portanto, foi um período de relativa prosperidade para os judeus que começaram a se assentar na região e construir várias sinagogas com alto nível arquitetônico. Pelo fato de ser um povo culturalmente baseado nas escrituras sagradas, os judeus tiveram grandes vantagens sobre os seus vizinhos. Numa época em que a maior parte da população não tinha acesso à sala de aula, os judeus desenvolveram para si um sistema cultural de altíssimo nível e conseguiram, graças a certa prosperidade financeira, conservar pelo menos uma autonomia jurídica em meio à sociedade na qual estavam assentados. Essa sinagoga erguida em Cafarnaum sobre os alicerces de uma outra sinagoga, que data dos dias de Jesus, nos dá uma ideia da prosperidade judaica no local. O tamanho, as pedras calcárias importadas, tudo nos dá uma noção de como a comunidade era próspera naquele tempo. Aliás, um cofre com 25 mil moedas foi encontrado, evidenciando que ali frequentavam pessoas de considerável poder aquisitivo. A sinagoga de Cafarnaum era, portanto, um edifício altamente luxuoso para a época, um ápice da arte arquitetônica de Israel para a região. Voltando a falar das atividades literárias dos judeus, é importante dizer que eles nunca deixaram de ser o chamado Am HaSefer, ou o povo do livro, como eles mesmos gostavam de ser reconhecidos. Suas escolas eram dirigidas por rabinos que nem sempre confiavam na guia espiritual dos sacerdotes. Os sacerdotes eram representados nesta época pelos saduceus, que tinham uma religiosidade bastante liberal em termos de adesão aos costumes gregos contrários à tradição judaica. Assim, nessa atividade educacional surgiram, após a destruição do templo pelos babilônios, os Nassim, com a tarefa de conduzir o povo religiosamente. E quem eram eles, os Nassim? Eles eram herdeiros diretos de Davi e descendentes de Jeoaquim, que foi levado prisioneiro para a Babilônia. Eles acabaram se tornando os chefes supremos do Sinédrio, que funcionava como um tribunal de pequenas causas, um tribunal de questões judaicas. Jesus, quando condenado, foi primeiramente colocado diante do Sinédrio, onde anciãos do povo, os Nassim, o interrogaram. Esse Sinédrio, é claro, teve disputas sérias com o cristianismo e também com Roma. Tanto é que, em 429 de nossa era, o imperador Teodósio priva os judeus de qualquer autoridade jurídica interna, de recolher impostos e de possuir grandes extensões de terra. Mas, a despeito disso, a atividade literária dos judeus nunca diminuiu. Já pelo V século, adentrando a Idade Média no Ocidente, eles completaram o famoso tratado chamado o Talmud Palestinense. O Talmud era um tratado que reunia principalmente discussões rabínicas acerca da lei, das tradições, dos costumes, histórias e lendas do povo judeu. E muitas outras obras também foram escritas ou terminadas, e entre elas estava, por exemplo, o Midrash Rabbah, o livro dos comentários bíblicos, e o Midrash Tarhumá, uma coletânea de homilias e ensinamentos acerca da guarda do sábado, o dia do Senhor, de acordo com as escrituras hebraicas. Mas, em pouco tempo,
terminou o período de paz do judaísmo. Primeiro vieram as perseguições do Império e também do cristianismo, que a essa altura já era a principal religião de Roma. Depois veio a perseguição dos califas, representando o islamismo, embora num momento ou outro esses grupos também ofereceram aos judeus um acordo de paz. Um exemplo é o do imperador bizantino Heráclius, que em 629 assinou um pacto de proteção aos judeus, mas depois acabou rechaçando o próprio pacto por pressão da Igreja Católica. Aí, os judeus que voltaram a morar em Jerusalém foram novamente expulsos até que a chegada do califa Omar trouxe certo alívio a eles, que passaram a ter, deste novo conquistador, a autorização para continuarem vivendo em terras árabes, como a região era então chamada nesta altura. Mas isto também foi por pouco tempo. Os primeiros califas seguidores de Maomé subjugaram impiedosamente os judeus que viviam na região da Arábia. Muitos deles foram mortos, expulsos ou obrigados a se converter ao islamismo e, em pouco tempo, essa política também atingiu a cidade de Jerusalém. É que Jerusalém ora estava sob o controle dos muçulmanos, ora sob o controle dos cristãos que invadiram várias vezes o território durante as cruzadas, enfim, era uma ciranda política na região. Como você pôde notar, a realidade dos judeus na chamada Terra Santa era muito instável. Ora eram expulsos, ora eram tolerados e, em alguns momentos, até exaltados. Veja, por exemplo, no século VII, os judeus que moravam na Galileia foram proibidos de ocupar cargos públicos. Além de não pegarem armas, eles também eram proibidos de andar a cavalo ou até mesmo falar de religião em público, embora em casa eles podiam fazer os seus ritos religiosos. Agora veja mais esta. Uma carta deste mesmo período foi encontrada pelos arqueólogos. Nesta carta diz que 70 famílias de Tiberíades estavam tendo uma autorização especial para serem nomeadas guardiães do Templo Monte que estava em Jerusalém devido à ajuda que elas forneceram à tropa dos conquistadores. O Templo Monte, só para que você saiba, é o local do antigo templo judeu que, naquele tempo, era ocupado pelo Domo da Rocha, um dos mais importantes santuários muçulmanos do mundo inteiro. Junto com isto, veio também a autorização para erguerem sinagogas em Hebron, Eilat e outras comunidades. Enquanto isso, a situação dos judeus que viviam na Europa também não era nada fácil. É o caso, por exemplo, da Inquisição Espanhola, iniciada no século XV. Como resultado da reconquista da Espanha, que por muito tempo ficou nas mãos de árabes muçulmanos, os novos conquistadores espanhóis iniciaram uma política de conversão forçada de judeus e muçulmanos ao cristianismo. Os que não aceitassem, é claro, ser convertidos à força, seriam mortos. Então, pouco tempo depois, os reis Fernando e Isabel de Aragão resolveram investigar e punir judeus convertidos que continuavam praticando a sua religião às escondidas. Para isto, contrataram o temível Tomás de Torquemada, frade dominicano perito em investigação religiosa e tortura. Dizem que, a princípio, o próprio Papa Sisto IV se opôs quando a Inquisição foi instalada em Servilha em 1478 por causa dos abusos que se cometiam em nome de Deus. Mas o rei Fernando obrigou o bispo de Roma a não se meter, dizendo que, se o fizesse, a Santa Sé e o Vaticano perderiam o apoio político e militar do governo da Espanha, que, diga-se de passagem, era a maior potência da ocasião. Por isso, o Papa se calou. E, usando especialistas da própria igreja, o rei Fernando procurou fazer uma espécie de limpeza étnica contra descendentes de judeus convertidos que moravam em terras espanholas. Foram muitos os que compareceram perante o tribunal da Inquisição. Alguns até eram padres, eles também foram denunciados. Outros eram gente comum, a maioria apenas condenados por praticar o judaísmo. Mas havia outros ainda levados perante o juiz por supostamente praticar bruxaria ou possuir um livro do Alcorão. É difícil falar em números absolutos, mas entre os anos 1486 e 1492, 25 autos de fé ocorreram em Toledo e mais 464 entre 1481 e 1826.
No total, mais de 13 mil conversos judeus foram julgados entre 1480 e 1492. Somente em Sevilha, a Inquisição executou cerca de 4 mil judeus num único processo. Já pensou o que isso significa? Vejam dos escudos que os inquisidores levavam com muito orgulho na hora de buscar os judeus convertidos. Ele traz uma cruz ladeada por uma espada, símbolo do castigo aos hereges, e pelo ramo de oliveira, símbolo de reconciliação aos que se retratarem. Em latim, aparece a inscrição Exurge Domini et iudica causam tuam, traduzindo, levanta, ó Senhor, e defenda a tua causa. Em 1492, um novo decreto do rei da Espanha suspende temporariamente a execução dos judeus, mas ordena a imediata saída daqueles que ainda estavam em território espanhol. Então, algo em torno de 60 a 120 mil deles emigraram para Portugal e foram acolhidos pelo rei Dom João II. Mas em 1497, o mesmo Dom João morre e quem assume o trono é Dom Manuel, que se casa com a infanta Isabela de Aragão, filha herdeira dos reis católicos da Espanha. O resultado? Os judeus são novamente expulsos, só que dessa vez do território português, mas aí houve uma novidade. Para impedir a saída de tanta gente de uma só vez do reino, gente com dinheiro, Dom Manuel decretou a conversão obrigatória de todos os judeus para o catolicismo. E isto deveria ocorrer num prazo máximo de 10 meses. Aí criou-se em Portugal o conceito de cristão novo. Cristão novo seriam judeus convertidos na marra e batizados para escapar da morte. Aliás, a expressão convertidos na marra nos lembra um termo pejorativo que era dado aos cristãos novos que ainda praticavam o judaísmo às escondidas. Eles eram chamados de marranos, que quer dizer porcos. E você sabia que, por causa disso, estima-se que uma considerável parte da população brasileira pode ter sangue judeu nas suas veias? Alguns pesquisadores chegam a estimar que os descendentes de judeus seriam algo em torno de 1/10 da população, o que daria pelo menos 17 milhões de pessoas. De acordo com a pesquisadora Anita Nowinski, no final do século XV, os judeus compunham entre 10% e 15% da população de Portugal. Assim, os historiadores acreditam que 1 em cada 3 portugueses que vieram para o Brasil eram descendentes de judeus. Muitos, é claro, acabaram adotando nomes e sobrenomes cristãos portugueses, além de mesclarem com outras etnias, o que os fizeram perder um pouco da sua originalidade ancestral. Assim, é possível que alguns dos Silva, Ferreira, Pereira, Lopes, Cardoso, Oliveira, Fonseca, etc., sejam descendentes legítimos de famílias judias. Segundo o dicionário Sefardi de sobrenomes, 14 mil sobrenomes ibéricos podem ter ascendência judaica. Mas atenção, nem todos esses nomes foram criados pelas famílias judias, como alguns insistem em dizer. Eles foram apenas adotados de outras famílias cristãs que já possuíam esse sobrenome. Logo, todos os que possuem alguns desses sobrenomes podem ser judeus, mas nem todos são necessariamente descendentes de judeus. Às vezes, para não serem descobertos, um marido assumia um sobrenome e a esposa outro. Os pais também costumavam colocar sobrenomes compostos nos filhos para não serem apanhados pela Inquisição. As formas de camuflar a ascendência judaica eram variadas, fora o fato de que no Brasil houve muita miscigenação. Como então saber se um sobrenome vem mesmo de família de judeus? Simples. É só ter a paciência que muitos historiadores tiveram de verificar os autos de pelo menos 40 mil julgamentos que resistiram ao tempo e estão à disposição para serem investigados. 95% deles são referentes a crimes de judaísmo e os nomes eram meticulosamente anotados pelos inquisidores. Veja o exemplo de 2 páginas de um auto contra Antônio José da Silva, um dramaturgo filho de cristãos novos portugueses que nasceu no Rio de Janeiro em 1705.
A primeira página traz apenas o seu nome e o título e o número do processo. A segunda detalha a sua acusação. Depois de várias vezes preso, ele foi novamente obrigado a comparecer perante a Inquisição em 1737, porque uma escrava o acusou de estar guardando o sábado. Mais tarde, ele foi torturado e, quando descobriram que ele era circundado, foi novamente torturado. E 2 anos depois, em 1739, mais precisamente no dia 18 de outubro, ele foi sentenciado à morte. Os seus algozes perguntaram se ele aceitaria morrer como um católico, porque se aceitasse, eles garantiam que a sua dor seria minimizada. Ele aceitou e assim foi misericordiosamente estrangulado com um garrote. E somente depois disso, o seu corpo sem vida foi queimado em praça pública. Sua esposa Leonor foi obrigada a assistir todo o processo e ela também morreu logo depois. Essa história inspirou a obra O Judeu, de Bernardo Santareno, uma das mais famosas peças da dramaturgia portuguesa. Como você pôde ver, o título de Cristão Novo não era um impedimento para que uma pessoa fosse condenada pelo Santo Ofício. Aliás, existe um episódio muito triste ocorrido em 1506, justamente num período de Páscoa. Neste momento, padres franciscanos incitaram uma multidão a linchar centenas de pessoas suspeitas por praticarem judaísmo. A barbárie durou 3 dias e, por essa razão, várias famílias fugiram de Lisboa. De fato, os judeus são, como a própria Bíblia diz, um tição tirado do fogo. Gente sofrida, que pagou caro para manter as suas raízes. Mas, do passado remoto ao presente, planejando o seu próprio futuro, eles continuam influenciando a sociedade do mundo inteiro. Muitos, é claro, abdicaram de sua fé abraâmica e se secularizaram, não acreditando mais em Deus. Mas isto não impede que vejamos neles o cumprimento de uma promessa feita há mais de 4.000 anos, quando Deus chegou para Abraão e disse: "Em ti serão benditas todas as nações." Deles, lembremos, veio o Messias que nós cristãos professamos seguir e as Escrituras Sagradas que nós tanto amamos. A sua história ainda enfrentaria outros sofrimentos. 6 milhões de judeus foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial, um dos piores holocaustos de todos os tempos. Ele foi executado por motivos racistas e desumanos, mas novamente eles sobreviveram. Em 1947, a ONU aprovou o Plano de Partilha da Palestina e criou o Estado de Israel. Em maio de 1948, a criação foi finalmente instituída. Muitas lutas se seguiriam depois disso, e o conflito, infelizmente, ainda parece muito longe do fim. E a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem teremos um novo encontro na TV Novo Tempo para mais um programa Evidências. Até lá!